a todos. Sejam bem-vindos à segunda edição do GRC Talks. Hoje pela manhã a gente fez a abertura dos trabalhos, aí com uma turma bacana participando. Falamos um pouquinho dos cases, voltados para a GRC, dando alguns insights dos trabalhos que a Perinity realiza. Tá? Hoje, na parte da tarde, eu trouxe uma galera aqui, amigo da casa, já estão acostumados, já são parceiros, já estão acostumados a conversar com a gente, nos ajudar a criar aí algum material, um conteúdo, para que a gente possa fazer a publicação. Né? Vou apresentar todo mundo, mas como eu faço sempre, né, para quem já está acostumado a participar dos eventos da Perinity, primeiro nós vamos combinar a regra do jogo. Né? A regra do jogo é bem simples. Nós vamos começar o debate, vamos fazer uma introdução, vamos deixar todos os participantes se apresentar. Depois disso, a gente vai entrar no tema, né? Que o tema de hoje é riscos corporativos Olha, perdi aqui o fio da meada. Da cultura à sistematização. Desculpa, pessoal, se vocês estiverem ouvindo aí umas maritacas, mas eu moro no interior. E aí, de vez em quando, fica esse barulhinho. Elas acabam me irritando, e aí eu perco o raciocínio, eu olho um pouquinho para cá com vontade de tacar uma... Né? Mas não pode, mentira, gente. Não vou tacar nada. Só brincadeira. Vamos lá. Tema de hoje, riscos corporativos, da cultura à sistematização. Vou primeiro dizer o porquê que a gente colocou sistematização ao invés de automatização. Muita gente costuma colocar automatização. É porque, de fato, você faz uma série de trabalhos, você tem uma série de artefatos que você constrói na sua jornada de gerenciamento de riscos para que estes artefatos sejam depois imputados dentro da nossa solução. Eu vou explicar isso com mais calma depois. E você sistematiza estes artefatos a ponto deles poderem te apoiar no controle nas atividades que você precisa realizar. A automatização estava dando uma impressão para os nossos colaboradores e participantes de que eu ia plugar a ferramenta no ambiente e a ferramenta ia sair mapeando processos, mapeando riscos, e não é isso que o Perinity GRC faz. Né? E não é isso que nenhuma ferramenta faz. Então, a gente decidiu mudar o tema para ficar mais enquadrado. Vou deixar todo mundo se apresentar. O Rodrigo tem uma telinha, né, Rodrigo? O Rodrigo é minha voz do além, pessoal. Na verdade, ele é o gerente de marketing nosso aqui, responsável por toda a elaboração desse evento. E aí tem um aviso que ele quer que a gente leia em todo o início de bate-papo, tá? Então, vamos lá. Antes de darmos início aos painéis de discussão, gostaríamos de enfatizar que a organização do GRC Talks não se responsabiliza pelas opiniões ou declarações feitas pelos palestrantes ou espectadores durante o evento. Embora façamos o possível para garantir que todas as informações compartilhadas sejam precisas e relevantes, é importante lembrar que as opiniões expressas são de responsabilidade exclusiva de quem as profere. Nosso objetivo aqui é fornecer um fórum aberto e seguro para que as pessoas possam compartilhar suas ideias e experiências e aprender com os outros. Esse é o ponto principal, é trocar experiência, gente. O evento é legal porque a gente troca experiências. Se fosse para trocar conceitos, estaríamos lá no MBA, estaríamos lá no mestrado, doutorado, coisas desse tipo. Esperamos que as discussões aqui realizadas sejam respeitosas e construtivas para todos os envolvidos. Esse trecho final é porque normalmente as coisas ficam acaloradas quando os conceitos não batem. Estou brincando, né, Jorge? Não é bem assim, não. A gente fala que fica acalorado, mas não acontece isso, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Rodrigo, pode tirar esse aviso da tela? Vamos lá. Você tinha mais alguma coisa que queria que eu falasse, Rodrigo? Não, por enquanto não. Não? É só esse aviso? Sim, só esse aviso e também sobre o certificado. Sobre o certificado. Pessoal, fiquem tranquilos, o importante é o conhecimento aqui proferido. Mas, como a Perinity se responsabilizou, né, informou para vocês que teriam o certificado de participação dessas palestras, eles podem chegar em até 7 dias para vocês, ok?
Acho que era esse o ponto, né, Rodrigo? Positivo, esse ponto mesmo. Obrigado. Então tá bom. Obrigado você. Qualquer coisa, você vai me avisando aqui, tá? Você tem voz aqui na nossa palestra também. Fica à vontade. Então vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar, vou deixar aqui à disposição. Vou começar. Eu sempre começo do meu campo de visão para a direita. E aqui está o Jorge, o Bernardo e o Tiago. Então eu vou deixar que eles se apresentem. Fica à disposição, Jorge. Pode se apresentar aí para o nosso público. Roberto, muito obrigado. Meu nome é Jorge Krening, atuo como Head de Riscos e Compliance na Russell Bedford Brasil e também atuamos aí no Instituto de Educação Corporativa da RBB, sempre trazendo aí essa questão, né? A Perinity aqui, acho que é o terceiro evento que eu participo, né, Roberto? Prazer estar aqui com as feras aí, Tiago, amigão, Bernardo. E a gente está nessa luta, né? Eu sempre costumo falar o seguinte, que a gente não é pastor, mas a gente leva a palavra da cultura dos riscos e controles internos. E a gente, né, parece que está sempre batendo na tecla e o nosso papel é esse. Nós temos essa missão, nobre missão, né, que é desmistificar algumas crenças, né? Trazer sempre nesse evento a gente sai com uma visão diferente. Eu acho que é isso que ajuda a brilhantar, né, o nosso conhecimento. A gente agrega, sempre é bom ouvir outros profissionais, outras experiências, né? E é um prazer enorme estar aqui em nome da Russell Bedford Brasil e do Instituto de Educação da Russell. A gente agradece demais essa oportunidade de estar com essas feras aqui. Prazer enorme e vamos lá. Obrigado, Roberto. Obrigado você. A gente que agradece a participação de vocês na grande maioria dos eventos que a gente executa, que a gente confecciona. Você sempre pode participar, sempre proativo em ajudar. Obrigado, viu, Jorge? Hoje eu trouxe um cara que, olha só, ele vai falar de um ponto que eu tenho certeza que quase os 280 que estão aqui na sala nesse momento, lógico que vocês já ouviram gestão de risco, gente, mas em cima do nicho de mercado dele, eu duvido. Bernardo, fica à vontade, amigo. Obrigado, Roberto. É uma satisfação estar aqui com vocês, né, junto com o Jorge, junto com o Tiago, para falar de um tema bem relevante aí, que é gestão de riscos, né? Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Bernardo Mirra, né, atuo na área de controles internos do Grupo Zelo. O Grupo Zelo hoje é a maior empresa do setor de deathcare aqui no Brasil, né? Então, é um setor realmente inovador, né, em relação a esse tema, né? E estou aí para somar um pouquinho sobre a experiência, né, adquirida ao longo da minha carreira, aí mais de 10 anos na área de controles, atuando com gestão de risco também, em outras empresas aí de diversos segmentos, né? Vamos nessa aí, eu acho que vai ser super legal aqui o bate-papo com vocês aqui hoje, pessoal. Tenho certeza, é a sua primeira participação de muitas. Tenho certeza que você vai gostar. Fica à vontade, tá bom? Obrigado. Tiago, eu não vou me atrever, tá, cara, a pronunciar o seu sobrenome, que até agora eu não... Para sobrenome eu sou ruim, viu, cara? Eu não ia acertar. Eu só sei do Bernardo Mirra porque eu já conheço o Bernardo de outras experiências. Mas, cara, por favor, se apresenta aí pra gente. Legal. Boa tarde, pessoal. Jorge, Roberto, Bernardo. Bom, meu nome é Tiago Labliuk. É um trava-língua, mas depois que você se acostuma, fica fácil falar. Sou sócio-diretor aqui da KPMG, dentro da vertical de advisory. A gente tem uma frente específica para entrega de tecnologia, que envolve GRC, que envolve privacidade de dados, que envolve cibersegurança, enfim. A minha frente aqui, que eu venho ajudando a companhia a desenvolver, é toda a parte de serviços gerenciados para riscos de cibersegurança. E a Perenity enriquece o nosso portfólio como parceiro, então é um prazer enorme estar aqui podendo trocar um pouco de experiências com vocês, espero poder contribuir. Fiquem à vontade para todos os quase 300 pessoas que estão aqui com a gente a mandar suas dúvidas, porque é isso que é legal, é quando realmente a gente começa a estressar casos ou dúvidas que são pertinentes ao nosso dia a dia. Então, é um baita de um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado também, Tiago. A gente que tem a agradecer aí a participação de vocês. Eu acho muito legal quando a gente cria
o evento, que a gente elenca as pessoas que podem participar, as empresas parceiras que podem participar, e é sempre um pessoal proativo, não, olha, eu vou, quero, e aí a gente faz toda essa confecção aí das palestras para os participantes. Obrigado a todos vocês, e vamos para os debates, aqui para o nosso tema. Eu vou me apresentar por último, normalmente, como eu faço. Eu sou Roberto Oliveira, sou head aqui da consultoria de serviços da Perinit, também CISO da Perinit, que cuida da parte de segurança da informação, e de PO. Então, assim, eu acabo ficando com essa brincadeira toda de segurança, cibersegurança, privacidade, e adoro falar de risco, porque a minha escola veio muito dessa vertente de risco. Pessoal, eu acho legal assim, o tema que colocaram para a gente debater hoje, porque assim, acho que eles podiam falar, pô, vamos pegar um pedacinho aqui de gestão de risco, mas não, colocaram desde a cultura até a sistematização, ou seja, tudo, todo passo, todo trâmite, lógico, né, gente? Eu tô para quem ainda não está familiarizado com esses temas de GRC, riscos é um pedaço. Depois que você tem risco, você tem outro pedaço para mitigar risco, né? Tá? Mas o que eu estou dizendo é todo o pacotinho até a sistematização. A gente podia pegar só um trecho, né, de como executar ali nossa matriz, de como fazer alguns trabalhos, mas deram esse desafio para a gente de falar um pouquinho desde a cultura até a sistematização. Então, vamos lá. Eu entendo que a cultura de risco, basicamente, ela é uma mentalidade, né? Ela é um conjunto de valores, crenças, que tem de comportamento em uma organização, promovendo conscientização, compreensão, para ter, de fato, uma gestão eficaz dos riscos. E junto da cultura, ali, você tem alguns itens que uma organização precisa ter, de fato, na prática, que é, primeiro, uma liderança comprometida, uma comunicação eficaz, capacitação e treinamento, incentivo, né, a identificação aí dos riscos e, de fato, trazer essa integração entre as áreas de gestão de risco para a prática de negócios, né? E é óbvio que, assim, esses conceitos, esses itens básicos que eu fui pensando aqui um pouquinho de cabeça, eles são relacionados à ISO. E aí o último item, como toda ISO que você olha, toda ela é assim, existe o item 6, monitoramento, que é justamente aquele item do ciclo PDCA, né, do monitoramento e melhoria contínua ali dos processos. Eu queria entender um pouquinho de vocês, porque assim, como vocês já passaram por uma série de empresas, como que vocês enxergam essa parte da cultura para começar os trabalhos de risco? O que tem que ter? Qual é a base para essa cultura? Vamos começar, como eu dei prioridade para o Jorge aqui na apresentação, eu vou começar pelo Bernardo. Pode ser, Bernardo? E aí você já aproveita um pouquinho da história aí do nicho de negócio de vocês. Não, legal. Bom, acho que qualquer organização, né, Roberto, eu acho que a cultura, né, em qualquer business, você tem que ter um conhecimento do negócio como um todo, né? Acho que é o primeiro passo. E aí o que você vem, né, do autopatrocínio e o conhecimento em paralelo, né? Acho que é primeiro fazer um trabalho, né, de conhecimento, entender o business, né, onde você está inserido, né, fazer uma análise SWOT mesmo, né, um cenário ali da onde a sua empresa está inserida, justamente para você identificar aí quais são os principais riscos, né, inerentes ali de cada um dos processos, sejam riscos, né, internos ou externos ali da percepção, né, dos diretores, enfim, da alta administração, né, das pessoas de primeiro nível, né, vamos falar assim, da parte operacional mesmo, para você conseguir identificar quais os principais riscos, né, e quais são as barreiras que existem para mitigar esses riscos. Eu acho que esse é o primeiro passo, né, de qualquer
início ali da identificação do risco, né? É isso aí. Eu diria que, assim, olha, fazendo esse primeiro ponto, a gente pode tentar ir batendo este item de cultura, de maturidade, porque quando a gente fala da cultura, normalmente, dentro do nosso grupo de estudos para gestão de risco, a gente está falando ali de maturidade, patrocínio e cultura, né? É aquele pacote. Então, basicamente, quando a gente fala destes primeiros itens, de fato, você chamar a alta gestão para participar e ter ali uma política de riscos corporativos, né, divulgada, né, para todos os colaboradores, que todos os colaboradores tenham ciência. Como é que vocês fizeram isso aí, Thiago? Conta um pouquinho, eu sei que na KPMG tem uma série de projetos, mas conta um pouquinho do que você foi fazendo pelas empresas pelas quais você passou, para a gente ir dando uma visão diferenciada para o público. Legal. Vocês estão me ouvindo bem? Deu uma oscilada aqui, legal. Vamos lá. Bom, eu já passei por muitas empresas e o título do nosso debate aqui colocou a cultura em primeiro antes da parte sistêmica, né? O que a gente percebe quando a gente vai entregar soluções, quando a gente vai entregar consultoria, quando a gente vai entregar uma mudança, é que se você vem falar de sistema primeiro antes de entender como é que é o contexto da empresa, vai dar errado. Isso é uma certeza muito alta de dar errado. Eu já vi muitos gestores com aquele discurso, eu pivotei o meu negócio, eu contratei uma ferramenta e a partir de agora tudo vai mudar. Normalmente gera fracasso, porque não se atentou a como é que a empresa hoje se comporta. Né? Cultura é aquela combinação de hábitos, principalmente hábitos, né? Crenças, comportamentos, valores, etc., que ecoam da liderança. Então, quando você falou a importância de você envolver liderança, não é à toa, não é porque às vezes eles que estão ali mais próximo do negócio, da decisão de se fazer o investimento, não é nada disso. É muito porque as pessoas precisam inspirar as outras ao corpo das empresas entender por que elas estão ali, por que daquela atividade que eles fazem e por aí vai. E quando você fala sobre cultura de riscos, é mais importante ainda, né? Porque hoje a gente fala muito em velocidade, a gente fala muito em alta conectividade, a gente fala muito em criatividade, etc., que se você é muito exagerado esse patrocínio para criatividade, inovação, etc., o que acaba acontecendo? Todo mundo quer sair com um novo projeto inaugurado, todo mundo quer sair com um novo produto inaugurado, só que ninguém se atenta, às vezes, aos controles que são necessários para garantir privacidade, para garantir segurança, para garantir integridade, disponibilidade, ao ponto que quando você tem uma crise, aí você vai falar, putz, por que ninguém olhou isso antes? Por que a gente não deu atenção a isso, etc. Então, a importância de você fazer a gestão de mudança junto ou antes, ou o melhor dos mundos é antes, né? Você se preocupar com a gestão de mudanças envolve você introduzir para as pessoas que a gestão de riscos é algo extremamente inovador. É algo que realmente faz com que a companhia consiga dar novos passos dentro de um contexto completamente veloz e amplamente mutável, que as mudanças ou aquilo que vai ser proposto como novo foi devidamente avaliado no que diz respeito ao cliente, todos os stakeholders, né, todos os envolvidos que estão ali conectados, desde a sociedade onde aquilo ali está sendo inserido, as pessoas, os clientes que estão inseridos, o back-office da empresa, como é que eles têm condições naturais de sustentar isso, a gente está fazendo uma situação na qual a própria capacidade de processamento não vai aguentar em algum momento, e aí, reputacionalmente, você pode ter algum impacto, financeiramente, você pode ter algum impacto. Então, quando você fala da importância de você investir em cultura de riscos, na minha visão, é a mesma importância de você investir em inovação. É a mesma importância de você investir em vários outros aspectos que hoje se fazem presente dentro de um debate estratégico, para a companhia continuar a se buscar diferenciação de mercado, continuar a buscar novos atributos para os seus ativos, que isso traga novos clientes, que isso retenha os clientes existentes e por aí vai. Então, eu costumo brincar, em todo projeto que a gente entra, em todo projeto que a gente propõe uma tecnologia, eu quero muito entender quem são os usuários, assim, literalmente, quem vai ter relação com aquele processo. Porque não tem que ser bom para quem criou,
tem que ser bom para quem usa, tem que ser bom para aquela pessoa que é impactada no dia a dia. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que um bom sistema, um bom processo, não leve todo o ônus, toda a penalidade pela uma má implementação. Porque depois aquilo não funciona, processos engessados, muitas telas, muita poluição, e a pessoa, quando vai usar, fala assim, cara, nem sei por onde começar. Eu nem sabia que esse processo na minha empresa estava acontecendo, agora foi imposto como uma necessidade de execução e eu nem sei por onde começar. Lembrando que o dia a dia da empresa não para, né? Eu tenho um amigo que ele fez uma frase muito interessante, ele trabalhava numa empresa de alimentos. Ele falou, cara, a gente não é uma empresa de auditoria, a gente é uma empresa, uma fábrica de alimentos. Então, assim, a empresa não vai parar para falar sobre riscos, a empresa não vai parar para falar sobre controles, mas ela tem que entender que é importante não parar, mas a cada caminhada, a cada passo que se dá, falar sobre controles. Não é parar, é continuar andando, é continuar evoluindo, mas evoluindo de uma maneira segura, que todo mundo ali que esteja envolvido entenda da importância em declarar uma situação que possa dar errado. Né? A gestão de riscos, ela tem vários níveis de maturidade. Você tem um nível mais avançado, que é mais quantitativo, você consegue medir, de fato, quando que aquilo pode acontecer, e você tem a maior parte dos casos, que é extremamente qualitativa, totalmente dependente da experiência de quem está ali operando aquele equipamento, aquele processo, e por aí vai. Se aquela pessoa está numa cultura empresarial, corporativa, baseada no medo, baseado na falta de liberdade de declarar situações de risco, ou seja, o diálogo não é transparente, então ele nunca vai declarar de maneira assim genuína. E aí as áreas de riscos e controles tentam ali trabalhar como, na verdade, grandes supervisores, só que a gente tem limitações também. Daí a importância de tecnologia, mas antes de chegar na tecnologia, é importante todo mundo entender que, da mesma forma que uma boa ideia é valorizada na companhia, uma grande vulnerabilidade também tem que ser valorizada quando identificada, sobretudo antes dela virar uma multa, antes dela virar uma notícia negativa e por aí vai. Então, o senior management, né, os gestores mais sênios da companhia, tem que se apropriar dessa transformação e entender a vantagem competitiva que isso traz. Porque risco gerenciado é risco conhecido, são oportunidades de negócio melhor aproveitadas, são novos investimentos com melhor otimização de custo. Então, é racional para mim. É melhor eu fazer direito e bem feito do que eu ter que ficar colocando e remendando toda hora um novo problema, toda hora parece que o processo não anda e sabe aquela euforia do lançamento precoce? Acaba sendo substituído por uma grande frustração se tivesse ao menos um melhor planejamento, um melhor cuidado. Então, cultura é isso. Então, se a gente não mudar os hábitos, literalmente, de maneira genuína, e isso ser realmente partilhado, observado, sentido, né, quase que tocado dentro da companhia de que, olha, a gente não está fazendo compliance, a gente não está fazendo gestão de risco porque alguém pediu, não, porque é o correto. Todo mundo faz isso aqui, sabe aquela sensação? Todo mundo faz isso aqui. Então, eu acho que mais da metade do sucesso dos grandes projetos que eu tive tive a oportunidade de participar, e eu não começo nenhum projeto hoje novo sem falar sobre gestão de mudança. É importante ter ciência de que tudo isso precisa ser avaliado. Caso contrário, você está correndo atrás de cronograma, e quando você só corre atrás de cronograma, você vai entregar aquilo, mas aquilo depois tende a ter um problema maior. Mas você sabe que você falou um ponto em que a gente fez essa avaliação dentro de casa. Lógico, nós temos nossos riscos, mas a gente também tem aquele cenário, quando você diz da implantação, a gente também fez uma matriz para o cenário de quando o contrato é assinado e ele cai para dentro de uma experiência do cliente. Né? Ele cai para quem não sabe, gente, são áreas distintas dentro do cliente. Né? Então, quando isso acontece e a gente começa uma implantação, a gente tem uma matriz lá também. E ela tem lá uma vertente incipiente, mínimo, estruturado e integrado. Isso foi feito, né, ali pela equipe da Leia, que agora quem toma conta aqui para a gente é a Juliana Camargo. São profissionais aqui de dentro de casa, tá, gente? Eu estou só citando o nome só para elucidar de quem veio essas atividades. Mas o que acaba acontecendo? Quando a gente identifica ali dentro de um processo comercial que o cliente, ao ir conversando com o cliente, ele tem uma maturidade baixa, porque vocês não percebem. Mas quando a gente faz ali o bate-papo e a gente faz a demonstração da ferramenta,
A gente vai mostrando ali, aqui você põe a política, aqui você cadastra a abordagem, aqui você cadastra os tipos de risco, aqui você coloca a matriz. Só que quando você vai fazendo isso, para quem está acostumado a trabalhar com aquela matriz de maturidade, você vai percebendo que são as primeiras questões que vão saindo dali. É lógico, se você tem processo mapeado, se você já tem uma política divulgada e tudo mais. Então, você consegue ir pegando o nível de maturidade do cliente, que na verdade ele ainda não é cliente, né? Ele é lead. Então, ele passa a ser cliente depois de assinado. E eu tendo essa maturidade, quando cai aqui para a nossa base, o nosso time interno ele já tem essa percepção do risco desse cliente sair ou continuar dentro da pirâmide. Por quê? Porque a gente fala, ele é incipiente, ele é um cliente que ele faz as atividades sem saber muito os conceitos, os artefatos que precisam ter. E aí ele vai crescendo. A partir do momento que ele vai... E aí, para isso, para vocês verem como a gente organizou bem essa brincadeira, foi o apoio metodológico. Então, quando o cara ele é muito incipiente, a gente tem um trabalho de apoio metodológico, que a gente tem ali, quando a gente fala de consultoria, a gente não é consultoria externa, tá? É a nossa consultoria interna aqui para geração de material para os clientes, coisas do tipo. E a gente tem uma área de conteúdo e uma área consultiva. E aí, o que acaba acontecendo? Esse apoio metodológico vai trazer para o cliente uma visão de para onde ele tem que seguir. Só que a ferramenta não é só para onde ele tem que seguir. Ele precisa de artefatos mínimos para ser imputado dentro da ferramenta. Que nem, por exemplo, eu preciso de processos. Se eu não tenho processos mapeados, normalmente você pode até ter alguns apontamentos de risco, mas com processos ele fica melhor amarrado. E aí você vai tendo alguns insumos que você vai colocando esses artefatos. Para esses artefatos, a Pirinity gerou ali um trabalho de básico bem feito. Ou seja, na gestão de riscos, qual é o básico bem feito? O que eu tenho que ir fazendo para falar assim, eu faço o mínimo de gestão de risco. E aí perceba, esse mínimo, ele encaixa dentro de uma solução. Eu tô falando do Pirinity porque eu sou Pirinity, né? Mas poderia ser qualquer ferramenta. Mas assim, e aí você tem esse básico para encaixar na ferramenta. A ferramenta vai começar a se movimentar, porque você tem os artefatos mínimos. E aí ele sai de um cenário mínimo para um cenário estruturado. Eu tenho todos os artefatos, tenho a cultura, tenho todos a metodologia, eu tenho os artefatos, e dali, aí, depois de estruturado, é aquele gerenciado, né, aquele integrado, que é já a solução fazendo o papel que ela tem que fazer. Então, assim, mas percebam, isso não foi de um ano para outro, né? Todo mundo acha que essas coisas acontecem. Não foi. A gente demorou ali 3, 4 anos para começar a ir encaixando esses conteúdos. Jorge... Você falou numa palavra que você percebeu que eu fiquei meio agitado quando você falou o mínimo. E esse mínimo, tem empresas que se apegam a esse mínimo e ficam 10 anos no mínimo. No mínimo, né? E isso, o mínimo ele é bom, é bacana para o início, enfim, vocês têm um papel muito importante, né, de fomentar, né, o sistema, né, o Thiago falou muito bem, aí algumas empresas erram miseravelmente ao contratar uma ferramenta antes de entender quais são as diretrizes que vão nortear, né, que tipo de negócio que a gente está inserido. Então, tem várias perguntas que antecedem a escolha de um sistema. Então, se vocês pegarem, por exemplo, a metodologia ISO 31, ela deixa claro que o processo é o terceiro item, é o último item da ISO. Então, o erro já começa na escolha aí de precoce do sistema. E isso traz... Eu já trabalhei aí em empresas que escolheram sistemas, né, não estavam preparadas para tudo isso que a gente falou aqui, e se gasta mais recursos, tempo, né, o desgaste é eminente, né, e acaba se trabalhando o dobro ou o triplo, né, por conta de uma falta de entendimento entendimento de quem? Né? Partes interessadas. Né? A informação, quem são os principais consumidores do gerenciamento de risco? As partes interessadas. Né? Começa pelo mapeamento. Tem empresas que ainda não têm essa percepção. É óbvio que a gente tem
o mundo das grandes companhias, que já tem isso muito bem definido, muito bem mapeado, mas a gente tem um outro nível de empresas que ainda carece até de um próprio entendimento, né? Quem são as nossas partes interessadas internas e as externas, né? Então, se trabalha muito com, né, com o contexto da parte interessada interna, o que ele entende por gerenciamento de risco, né? E entra uma cultura, isso aqui existe para agregar valor, né? Proteger e agregar valor, mas qual é o nosso principal valor? Então a gente começa a puxar, né, essa linha e começa a sair muita coisa bacana, mas isso precisa ser trabalhado no âmbito estratégico primeiramente. Entender para que isso serve, né? Num mundo aí completamente diferente, a gente vive um mercado cada vez mais aí buscando credibilidade, né, nos negócios. A gente percebe vários cases de insucesso aí que baseiam isso que eu estou falando. Pessoal, a quebradeira nas empresas não é, né, tem o aspecto aí político, etc., mas tem um aspecto interno que são aí a própria forma das empresas enxergarem os seus riscos estratégicos ou até mesmo se reposicionarem em relação a controles internos, enfim, é uma falta de cultura, né? Se tem empresas, existem estruturas que não conseguem municiar a alta administração, ou a própria alta administração muitas vezes se renega, né? Se renega a consumir as informações. Então, existe aí, né, um encaixe que faz muito tempo que a gente percebe, principalmente aí se tratando de planejamento estratégico, né? Muitas vezes na estratégia, isso aí está lá no planejamento estratégico, está no scorecard, mas trazer isso para o mundo real, né? Eu acho que o Thiago falou uma palavra muito bacana, se tornar hábito. Então, como é que nós vamos implementar uma cultura que tem que nascer lá na ponta, lá nas partes interessadas e fazer com que isso chegue lá no último nível operacional? Pessoal, é difícil, não é fácil. Então, às vezes, o pessoal me pergunta nas aulas, pô, do jeito que você fala, né, Jorge, parece que é fácil. Não, pelo contrário. É extremamente difícil e vai exigir outra coisa aí, que já foi comentada aqui, habilidades, skills, né, novas lideranças, no sentido de incorporar um novo modelo de gestão. Então, quando a gente fala em tecnologia, né, o Thiago já participou comigo em vários eventos aí, eu sempre falo, o modelo de negócios está evoluindo por necessidade, né? Aí, mundo com 8 bilhões de pessoas, né? O que vai acontecer com as empresas, pessoal? Vai triplicar o volume. Boa notícia para a gente. Vai triplicar e vai bombar o número de transações e operações. Então, o que a gente precisa fazer, pessoal? Usar a tecnologia ao nosso favor. Mas, em contrapartida, o nosso modelo de gestão precisa acompanhar isso. Então, hoje, a gente não pode falar de um novo modelo de gestão desconsiderando gerenciamento de riscos e compliance. Tá? O compliance aqui, ó, juntinho, né? Juntinho, a gente fala sempre que são aí os gênios univitelinos, né? Eles precisam estar incorporados dentro de um novo... Vamos lá, cultura, que é o nosso tópico principal aqui, mas precisa estar incorporada no DNA da empresa. E quem faz o DNA da empresa, pessoal, são os CPFs. Então, você que é líder, você que é diretor, você precisa fazer a transição. O século XXI está correndo e o 20 está aqui. Dá tempo de fazer a transição. E é normal, a gente está vivendo um momento de evolução, né? A gente não percebe isso e a gente tem que fazer essa transição, né? De que forma? Tentando abandonar hábitos antigos. Reagir, pessoal, não é gestão de risco. Thiago e o Bernardo, me corrija se eu estou falando alguma... Não, reagir não é gestão de risco. Tá? Então, muito interessante isso. A tomada de decisão, já vou abrir para vocês contribuírem. A tomada de decisão tem que ser baseada em risco, tem que ser antes. Depois, não é gestão de risco. Tá? O que vocês acham? Já coloquei, Bernardo, já coloquei o fogo no parquinho. Não, a fala de vocês aí é perfeita, né? Encaixa em tudo. Eu acho que assim, a gente tem que começar pequeno, né? Na gestão de risco. Não adianta, né, igual vocês falaram, eu já vou partir para algo informatizado que eu vou resolver meus problemas. Pelo contrário, pessoal, eu acho que
Começa pequeno, começa numa planilha em Excel mesmo, né? Conheça a cultura ali dos riscos, converse com as áreas, enxergar o seu apetite ao risco é muito importante, né? Faz uma primeira rodada, conversa com as pessoas, vê se faz sentido aquele resultado dessa primeira rodada, né? Olha, é isso aqui mesmo? Está alinhado com o meu planejamento estratégico, a gestão de risco? Porque vocês comentou, né, Jorge? Em risco estratégico, acho que é um dos mais, né, aqueles que fica naquele quadrante vermelho lá em cima. Então, é isso. Eu vou entender meu planejamento estratégico, né? Isso aqui que eu levantei realmente está alinhado. Ah, não, agora eu consigo evoluir, né? Conseguir quebrar ali os processos, quais são os controles que eu tenho, enfim. Ah, não, agora eu preciso correr um pouco mais, eu preciso de algo para catalisar meu processo de gerenciamento de risco. Vou procurar aí uma ferramenta, né? Uma ferramenta de gestão de risco. É muito bom, pessoal, né? É muito bom você implementar a cultura de riscos numa ferramenta sistematizada, que isso é um catalisador fenomenal aí para as empresas, né? Eu já tive a oportunidade de fazer isso acontecer em 2, 3 projetos, né? Mas realmente um primeiro projeto que eu fiz foi bomba dentro da água mesmo, né? Não deu muito certo, justamente porque a gente quis partir para um modelo mais sistematizado, sem antes, de fato, conhecer os riscos, né, da empresa, ter essa questão cultural, e realmente a implementação foi algo ali assim que o bicho pegou mesmo, sabe? Então, quando você faz esse trabalho prévio, né, de você ter aqui, já a sua matriz de risco bem elaborada, já ter um estudo aprofundado em relação a isso, uma política, um procedimento que corrobora isso tudo, fica muito mais fácil, né, a questão da implementação. E você consegue trazer esse resultado, né, assim, esse ponto que você pega ali de, por exemplo, esse aqui era o meu risco inerente, né? Ah, tá, mas e aí? Fiz a primeira rodada, fiz a segunda, esse aqui, ó, olha como eu estava, olha como é que eu estou, né? De ver ali meu risco residual, enfim, depois da gente conseguir permear, né? Fazer testes ali de controles, ver se realmente as barreiras são suficientes, né, para mitigar os riscos. Isso é muito legal, né, pessoal? Vou aproveitar, Bernardo, que você tá com a Deixa eu fala. só fazer um complemento aqui Claro, deixa. Vai lá, do Bernardo. Eu concordo com o Jorge e com o Bernardo, e um ponto interessante que o Jorge destacou, né, dos gestores não poderem negligenciar esse tema, que eu acho que a gente vive um momento, e o que o Bernardo colocou também no início, colocando a necessidade das áreas de riscos, de controles, e sobretudo os gestores, né, conhecerem tanto completamente do negócio que aquela empresa faz, da mesma forma quais são os riscos que são inerentes, né, que fazem parte da execução daqueles negócios. Hoje a gente vive um contexto na qual a gestão mesmo de pessoas vem mudando muito, né? Hoje a gente tem um desafio enorme de reter talentos, né? Hoje o trabalho remoto, ele transformou praticamente o mercado, e é muito difícil você segurar um bom talento, porque ele tem muita oportunidade, ele consegue trabalhar com diversas situações que você acaba não retendo isso. Isso custa dinheiro para a empresa, custa dinheiro de novo você treinar outra pessoa, você perde conhecimento estratégico, por aí vai. Então, eu acho que as próprias gestões, os gestores, eles já estão tomando cuidado a garantir que os seus colaboradores, sua equipe, tenha mais liberdade em propor ideias, tenha mais liberdade em trocar de maneira franca feedback, tenha mais liberdade em compartilhar alguma situação que não caiu bem, que gera incômodo, etc. Eu acho que é nesse momento que a gente precisa, então, fomentar o mesmo debate deles levantarem a mão para falar sobre riscos, né? E muitos colaboradores não sabem o que é risco. O que é risco? Né? E quando você explica, cara, olha, você tem essa atividade e tudo que você perceber que pode dar errado, por menor que seja, puta, levanta a mão. Será que uma mudança de processo? Será que uma documentação? Será que algo não pode ser feito aqui que vai trazer mais eficiência para o processo? Além de
você está mitigando isso, você pode literalmente mudá-lo, o processo em si. Então, só para não perder esse gancho, então, colocar o tema de gestão de riscos como um item que faça a retenção de talentos, que influencie diretamente na forma como as pessoas se interagem, socializam dentro das empresas, pode ser um diferenciador e pode ajudar nesse processo de transformar essa pauta em uma pauta natural. Né? Hoje é muito difícil você encontrar aquela empresa que você tem aquele gestor carrasco, que você tem aquele gestor que, puta, todo mundo tem medo dele. É muito difícil, porque não dura mais. Alguns comportamentos não são mais aceitos. E como hoje a execução dos negócios estão numa rede de conexões cada vez maior, mais complexa, o dinheiro está cada vez mais difícil, está cada vez mais caro, você precisa cada vez mais ser criativo, etc. Então, faz sentido você começar a olhar e fazer com que a equipe se sinta à vontade em dizer, olha, eu achei brilhante essa ideia, mas pode dar errado aqui, aqui, aqui. Não vale a pena a gente avaliar se faz sentido ou não? Muitos negócios eu vi mudarem o rumo por uma questão de não observar uma lei que inviabilizava aquilo, não observarem um critério específico de recursos, de gestão de recursos, literalmente, que não se sustentava na linha do tempo aquele negócio. Então, a pessoa que deu a ideia do produto, a pessoa que traz a inovação, ela meio que fica cega, às vezes, até apaixonada demais por aquele produto, aquele novo serviço. E é papel de todo mundo que está em volta, multidisciplinar, diversidade, em dizer, puta, pode dar errado aí, pode dar... Não estou querendo minar a ideia, só vamos colocar isso como preocupação para a gente depois se proteger. Eu acho que esse fomento a ser um atributo tão importante quanto criatividade é o que vai conectar todos esses pontos. Concordo plenamente. Plenamente. Mas ainda, desculpe, Roberto, só para complementar o Thiago, a gente vive ainda a teoria clássica da firma. Quem é que lembra das teorias da administração? Todo mundo lembra da teoria clássica da firma, né? Esse nome é comum. O que dizia essa teoria? A empresa existe única e exclusivamente para dar lucro. Então, o que a gente estuda, pessoal? Eu dou uma recomendação para todos. Estudem todos os cases dos últimos 15 anos, né, que arruinaram a reputação de muitas empresas, né? E muito se busca uma explicação em cima da teoria clássica da firma, né? O lucro, ele é hoje, né? Todas as empresas, companhias existem para dar lucro, mas hoje a gente está falando de propósito, né? E quando a gente fala de propósito, a gente é obrigado a trazer a variável risco para o contexto, né? O propósito da empresa é matar pessoas? Não é. Então, ela vai ter que cuidar das pessoas. Eu estou falando do caso da Vale. A gente não pode passar pano para situações aí. São cases de insucesso de gerenciamento de riscos, né? Que acabou aí, além de matar pessoas, ainda trouxe danos aí irreversíveis para o meio ambiente. Então, no momento que a gente não encarar esse tipo de situação como uma lição aprendida com as empresas que estão aí acontecendo, a gente tem que trabalhar, e isso é um desafio para o pessoal que trabalha com a segunda linha, de trazer mais elementos, né, de enxergar o momento. A gente, no século XX, a gente trabalhava desse jeito. O século XXI não vai aceitar determinados comportamentos e atitudes, e os impactos, né, Thiago, você falou né? Você falou do qualitativo, aí precisa começar a aparecer quais são os impactos de responder a determinados riscos. Se a minha habilidade de identificar ainda não está bem desenvolvida, pelo menos, pessoal, né, a resposta ao risco precisa estar um pouco melhor. E quando eu falei da Vale aqui, eu achei um case assim, de insucesso de resposta aos riscos, né, no momento lá que explodiu a barragem. Então, tem vários cases, né, que são muito importantes, e identificar a causa raiz de todos esses cases, vocês vão esbarrar em causas semelhantes, negócios distintos, aonde a teoria clássica da firma aí acabou predominando, e eu também trago um desafio aí para os colegas pensarem... Mas vamos lá. Na teoria... Hoje, pessoal, eu ia ler as perguntas aqui, mas segura um minutinho aí, que agora o Jorge me deu uma irritada aqui, eu vou falar aqui. Aonde ensina gestão de risco? Boa pergunta.
Simples assim. Olha só, eu não sei vocês que estão ouvindo. Vou dar aqui um exemplo de gestão de risco e prometo, Edu, meu amor, que é o meu grande amigo ali da Pyramid da área de pré-venda, eu não vou dar o exemplo da camisa dessa vez, tá bom? Cara, é simples assim, ó. Você está na sua casa, certo? Você tem piscina na sua casa? Talvez tem gente que tem gente que não tem, certo? Eu tenho piscina em casa. Não estou falando eu, Roberto, é só um exemplo, tá, gente? Só um exemplo. Piscina em casa. Eu tenho uma filha de 5 anos e um filho de 1. Eles andam? Andam. Tem tela protetora na piscina, em volta da piscina? Olha a gestão de risco aí. Gente, é só você pensar no seu cotidiano. Ó, vamos lá, vou dar mais um exemplo. Aqui na minha casa quem faz café sou eu, tá, gente? Então, assim, quando eu vou lá preparar o café para minha esposa, na parte da manhã, lá 6 e pouco da manhã, eu pego para fazer o café, para esquentar água, na boca de trás do fogão. Por quê? Porque eu tenho 2 crianças pequenas. Porque se eu bobear, virar para a geladeira e a minha menina de 5 anos for fuçar ali na chaleira, ou o meu menino, né, de 1 ano, que ele não tem altura para isso ainda, mas eu já sou resguardado, então eu coloco no de trás. Por quê? Porque depois que puxar a chaleira e virar água quente no corpo todo, não adianta mais. Então perceba, a gestão de riscos é igual. Aí todo mundo que é cliente vai falar assim, o Roberto é foda, ele vai trazer para a vertente de segurança, quer ver? É igual segurança. É igual segurança da informação. Você não tem que pensar na época da faculdade, você tem que pensar desde que você tem 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, 10. Porque tudo tem risco. Você deixa seu filho atravessar a rua sozinho, com 5 anos? Não. O que você faz? Você pega na mão, você ensina, diz, olha, ali é o sinal verde, vermelho, amarelo, isso é assim, isso é assado, isso é assado. Você vai disciplinando a criança a fazer isso. E a gestão de risco, ela tem que ser assim, disciplinando. Porque se você consegue enxergar o risco do cotidiano, você vai conseguir enxergar o risco dentro da empresa. Porque todas as áreas da corporação, todas, até a faxina tem risco. Todas têm risco. E aí, por que todo mundo ignora o pessoal de gestão de risco? Não é mesmo? Todo mundo faz aquele negócio, você tem que me provar que isso vai dar um retorno. E, pô, cara, estamos na era do vai ter que me provar ainda. E esse é um ponto interessante, né, Roberto? Você comentou, o risco ele traz um medo, né? Então, quando você, de repente, conversa com algum gestor, com algum líder, você pergunta, mas e aí, quais são os riscos da sua? Não, aqui na minha área não tem risco, não. Né? Eu já vejo pelo contrário, eu acho bom, né, quando você tem diversos riscos identificados na sua área, que isso significa que você conhece seus processos, você conhece, né, aquele meio que você está inserido. Só para não perder a piada, só para não perder a piada. Se o cara responder isso, você já fala para ele, tem risco, você. Risco é o risco de não saber o risco, né? Pois é, você. Pô, então, eu acho assim, são coisas que a gente precisa, quem trata do tema, quem gosta de gestão de risco, quem já dá essas aulas nas faculdades, a gente precisa começar a trazer isso para uma pauta, para uma discussão, de tornar isso mais. Porque, assim, segurança. Normalmente, o filho da gente já tem lá um celular com 8, 9 anos, tem celular. Né? Na minha época, eu só fui ter celular com 20 e poucos, porque eu sou novo, né? Sou novinho. Então, na minha época, quando eu era pequenininho, não tinha celular, tá, gente? Não existia. Fui ter muito velho. Depois, meus filhos já foram tendo um pouco mais. Mas o que você ensina? Você não pode passar senha, você não pode passar isso. Com o risco é a mesma coisa. Só que, cara, eu vejo sempre as pessoas. E estou falando isso porque participei, são 20 anos em cima dessa área. Então, assim, sempre o pessoal gosta de discutir riscos, gosta de discutir controles. O Thiago há de concordar comigo, deve ter passado por uma série de projetos de uma série de empresas diferentes, porque quando a gente faz consultoria, a gente acaba tendo passagens mais rápidas por outras empresas, né? Você presta consultoria para uma empresa específica, mas você faz aquela... Você vai para tudo quanto é tipo de empresa, né? São sempre as mesmas falas. Há 20 anos eu escuto as mesmas falas.
porque a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. Só que a pessoa que está na cabeça da empresa, que está ali, né, no comando, continua com o discurso de me prove que isso vai ter um retorno e tal. E, pô, O século XX não sai dele, cara. pois é, cara, não sai. Tem que lembrar os caras, gente, estamos no 21, tá? Não estamos no 20, mas não. Então, assim, Roberto, são coisas que, pô, por que a gente tem que sempre trazer. É isso que é engraçado, a gente sempre tem que trazer um discurso diferente para motivá-los a, né? Não, vamos com tudo, vamos para cima da gestão de risco, dos controles e tal. Mas por que eles não podem pensar um pouco diferente, fora da caixa? Não é não? Roberto, esse é um ponto importante que você está colocando, mas eu já tenho visto uma mudança, tá? Muitos gestores, eles estão realmente preocupados em entender aquilo que eventualmente a empresa está correndo ou está exposta em risco, que não é tão óbvio ao olho da administração, não é tão óbvio como um risco financeiro. Será que eu estou exposto? A gente teve muitos casos, nos últimos 2 anos, de sequestro de dados. Então, muitos gestores já estão, será que a gente está com a nossa infraestrutura protegida como deveria? Eu nunca me fiz essa pergunta, então a gente deveria olhar. Será que a gente está hoje, com a forma como a gente trata os dados dos nossos clientes, está da melhor forma possível? Ou seja, muitos gestores já estão muito preocupados em dar atenção a essas temáticas de riscos, né? O que eu acho que também chegou um momento é que quando os gestores de riscos, vocês todos os gestores de riscos, ganharem pauta para falar sobre esses riscos, façam a lição de casa. Porque eu já participei de inúmeros comitês executivos e quando o executivo dá espaço para a gente, vamos falar sobre riscos mesmo, o que preocupa vocês, o que a gente deveria estar investindo, etc., e o gestor de riscos não consegue sustentar uma ideia. Aí mudou um pouco, não é provar que aquilo é importante. Então, vamos tentar verificar quais são os argumentos, os atributos, os drivers que a gente consegue, talvez, quantificar, mesmo que de maneira incerta, o como eu devo priorizar isso. Porque daí a empresa faz o seu papel. Eu vou administrar esse risco. Eu tenho esse risco, eu tenho ciência dele, mas eu preciso resolver ele agora ou ele pode esperar mais um semestre? Então, é importante que os gestores de risco também criem e desenvolvam critérios que justifiquem aquela exposição. E não simplesmente chegar lá e dizer, olha, eu acho que a gente devia estar olhando esse risco porque eu acho que ele é alto. Aí ele vai falar, alto como assim? Não, porque o gestor falou que é alto. Mas, cara, vamos lá, eu preciso que você me ajude a tomar uma melhor decisão. Porque se eu dar orçamento, se eu dar um aval para todo mundo que chega para mim e diz que aquilo precisa ser priorizado porque alguém acha que é crítico, aí você também está banalizando um mecanismo importante. Então, é importante que os gestores de risco, quando identificar um cenário, busquem estressá-lo ele ao máximo. Por quê? Porque senão, do outro lado, você pode encontrar um outro gestor que está querendo encontrar o que a gente, de maneira educada, fala uma muleta. Ele quer encontrar uma muleta, então ele fala que a atividade dele não vai ser executada por conta desse risco e se apoia naquilo como se aquilo inviabilizasse, e às vezes não é. Né? Às vezes aquilo que o gestor fala, puta, isso é um problemaço. Quando você começa a estressar, mas vamos lá, vamos tentar encontrar um critério aqui. E aí a importância das réguas de riscos com critérios, mesmo que qualitativos, mas que você consiga sustentar aquela opinião ou derrubar aquela hipótese, é muito importante. Porque senão, de novo, é difícil ganhar pauta, e quando você ganha pauta, você não consegue argumentar ou não consegue apresentar uma temática com uma sustentação mais adequada, esquece, você não vai ganhar de novo essa pauta e vai demorar muito para você ganhar essa pauta. E é aí que entra a parte da tecnologia. Ou seja, a gente falou muito aqui sobre aspectos de criar esses canais de comunicação, a companhia entender que tem um meio pela qual ela pode declarar algum tipo de desconforto, todos os colaboradores podem buscar uma estrutura independente, sem medo de alguma perseguição corporativa, porque isso não cola mais hoje. Mas se esse mecanismo ainda for muito manual, se esse mecanismo ainda
for baseado em opiniões extremamente qualitativas e enviesadas, você vai chegar no final da ponta, uma tomada de decisão e falar, cara, eu não vou priorizar isso porque eu não me sinto confortável em priorizar. E os gestores, pessoal, eles têm uma responsabilidade enorme em administrar os recursos da companhia. Afinal de contas, eles impactam a vida não só dos clientes, mas de todo mundo que depende daquela companhia. Então, não dá para sair priorizando todo o projeto só porque alguém diz que é crítico ou alto. Não, então, os gestores de risco têm que se fazer valer de critérios e metodologias. Hoje, dado esse mundo extremamente conectado e massificado, digital, na qual a gente analisa só uma fração daqueles dados que a gente produz, sem tecnologia, é uma missão muito difícil. E eu garanto para vocês que o pessoal de produtos da companhia de vocês, quando eles vão lançar uma nova ideia, uma nova funcionalidade, eles medem qual que é o retorno que isso pode dar, eles medem qual é a quantidade de acesso para você pensar na infraestrutura. Eles têm uma série de métricas que por que a área de riscos não pode ter também? Então, é uma autoanálise, uma autocrítica que a gente precisa fazer para que a gente não desperdice aquela pauta que há tanto tempo foi difícil de conquistar e que hoje é uma boa notícia. Eu tenho visto os gestores cada vez mais preocupados em dizer, eu quero fazer negócios, eu quero expandir minha empresa, mas eu estou cansado de gerenciar crises. Então, me digam o que eu deveria estar atento. Se você não consegue justificar isso de maneira precisa, não diria nem precisa, mas um pouquinho melhor qualificada, eu lamento informar que dificilmente você vai ter de novo uma pauta. Então, é preciso também fazer a sua lição de casa como gestor de riscos. Um parênteses me permite, Roberto, rapidinho, que faz Você sentido. só não colocando o que eu estou pensando em falar, você pode continuar. Não, é rapidinho. Isso aí que o Thiago falou é fantástico. O que a gente percebe, pessoal? Agora, finalmente, os modelos as linhas aí do IIA estão caindo na graça do povo. A gente falava isso há 5 anos atrás, era meio que, né? O Bernardo e o Thiago devem concordar comigo, era meio distante. Hoje a gente está em alguns projetos que a gente percebe, pô, cara, as linhas já estão posicionadas e como foi importante posicioná-las dentro de uma estrutura organizacional para entender que cada um tem o seu papel importante, né? E principalmente para posicionar a segunda linha que até então muitas empresas não sabiam conviver com uma segunda linha, que é o pessoal do risco. E o próprio pessoal do risco não sabia nem como se comportar. E da onde surgiram os primeiros profissionais aí da segunda linha vieram da auditoria, né? E eu sou um deles. Da terceira linha. Então, qual é a grande sacada, pessoal? Que é a abordagem. A gente tem trabalhado muito com algumas turmas aí a abordagem. O auditor tem uma mania. Vocês todos foram auditores aqui. A gente acaba trazendo o negativo, porque o risco está atrelado ao negativo. Né? Risco de sair, ser atropelado. Esses exemplos do Roberto são fantásticos. Cair na piscina. Então, o gestor não gosta de ver porque está atrelado ao aspecto negativo. Qual é a grande sacada, pessoal? É a gente fazer uma transição, tirar a camisetinha de auditor e fazer um trabalho de soft skills que implica em comunicação, né? Comunicação para chegar lá, como o Thiago falou, numa oportunidade e em pouco tempo que você vai ter, você não vai ter meia hora numa reunião de conselho para falar de risco, tá? Só grandes empresas aí que já estão no nível de maturidade maior que vão te dar meia hora. Você vai ter 5 ou 10 minutos para dar a tua mensagem. Então, você tem que estar com uma abordagem em cima de maximização de oportunidades, né? E muitas vezes o negativo ele é utilizado, né? Olhar para o vizinho e trazer o exemplo do vizinho, como eu falei, estudar os cases, mas olhar para o negócio e maximizar oportunidades, pessoal. Essa transição aí de skills é muito importante, porque, né, a gente está falando de experiência própria, a gente já passou por várias saias justas aí em reuniões, né? E a gente vai aprendendo que a segunda linha deve ter uma comunicação aí mais direta, mais objetiva, focada em trazer o risco como maximização de oportunidades. Beleza? Era isso, Roberto. Isso aí. Você está coberto de razão. Mas eu tenho um ponto que, assim,
eu sempre falo isso aqui internamente. Às vezes, né, a grande maioria das vezes, o pessoal fala, pô, entendi o que você falou. Às vezes não. E aí eu dou risada. E eu prometo que, assim, gente, eu vou parar de ficar falando e vou ficar perguntando, né? Porque eu venho aqui para perguntar para vocês e acabo falando junto, eu me empolgo, acabo... Mas, olha só, o Thiago colocou um posicionamento lá, dizendo o seguinte, pô, será que de fato aquele risco é alto? E aí, pessoal, tem uma vertente que é importante nesse cenário, que assim, que eu já falei, acho que isso em outras situações, vou falar de novo. Além do risco que você está fazendo ali, né, essa medição, você sabe quais são os processos críticos da sua empresa? Pergunta de ouro. Sem antes saber quais são os processos críticos, você está avaliando o quê? Pergunta de $1 milhão. Não é? Porque assim, daqui a pouco nós estamos falando, cara, eu sempre trago esse exemplo, Poxa, fomos fazer num shopping center, um BIA lá no shopping center. E falaram N coisas. Aí, quando bateu na VP lá do shopping, ela virou e falou assim, Roberto, vou te dar um exemplo. Olha só. Esse processo que falaram aqui que não é crítico, que é crítico lá do faturamento, não é tão crítico. Esse aqui não é tão crítico. E eu, na época, ainda era lá um consultor, né, quase júnior, eu falei assim, são os itens que afetam a vida. Vou te dar um exemplo. Se o sprinkler não estiver funcionando, eu não abro o shopping. Então, de que adianta a maquininha do faturamento não estar funcionando? Faz a boletagem na mão. Mas se o sprinkler não estiver funcionando, eu não abro o shopping. Conseguiu entender? Então, às vezes, a pessoa está lá achando que o faturamento, o faturamento é crítico. E não é isso. A não ser que você seja uma empresa de meio de pagamento. Aí é crítico. Caso contrário, talvez não seja. Por isso que você precisa entender quais são os processos críticos. E por que ela falou isso? Porque, cara, se não estiver funcionando, dá um incêndio, não funciona, queima pessoas lá dentro, mata pessoas lá dentro, acabou. Então, é importante conhecer os processos críticos e depois desses processos críticos, é lógico, você vai fazer lá a sua medição, vai ter os seus riscos altos, os médios, e você vai ter com mais assertividade o que priorizar. Pelo menos é assim que eu tento colocar dentro da pirâmide, né? Do que a gente já fez no mercado. Bernardo, e aí, no ramo de vocês, como funciona? Eu acho que é isso mesmo, Roberto. É você entender os processos mais críticos, né, da companhia. Igual eu falei, não é porque é um ramo A, B ou C. Isso vai variar de empresa para empresa, né? Se eu não tiver uma disposição para prestar um serviço para o meu cliente, eu não vou prestar. Vou ter um impacto financeiro, de imagem, né, de reputação, né? E aí, como é que fica, né? Então é isso. Eu acho que a chave da questão como um todo é você conversar, dar voz, né? Eu acho que muitos gestores às vezes falam, mas como que eu faço para identificar o risco? Então, faça uma propaganda, né? Faça um treinamento, né? Um bom treinamento com a sua equipe, converse com as pessoas, né? Dê oportunidade, ferramentas para as pessoas identificarem os riscos de forma simples, né? Às vezes não precisa ser de forma sistematizada. Crie um e-mail, gestão de riscos@xpto, né? Já tem um fluxo de BPM na empresa, o pessoal usa bastante. Cria lá um card lá de identificação de risco. Dá voz, né? A gente tem que dar voz à cultura do risco, realmente, para a gente poder aprimorar e entender aonde que está a criticidade do processo, né? Foi muito bem isso que você falou mesmo. É uma empresa, às vezes, para uma empresa que a parte do fluxo da receita é o mais crítico, mas às vezes a parte do fluxo de contratação de pessoa, né? A parte de pagamento é mais crítico, né? Isso vai depender de empresa para empresa. Sim. E aí tem empresa que está mais robusta, já está mais madura em alguns processos do que outras, né?
Então, assim, vai muito a know-how business, uma coisa que vem pronta, né, de algo de anos e anos. Então, não é porque a Grupo Zelo, por exemplo, tem 5 anos que é uma empresa nova, não é uma empresa de mercados aí milenares, né? Então, você vê que já tem processos muito bem estruturados, mas tem outros que, igual outras empresas, também não têm, né? E ali pode ter um gargalo maior, né, do que o outro ali, fala. Bacana, bacana. Pessoal, acho que a gente estressou bastante o tema. Para sistematizar, basta que você tenha um conjunto de fatores, né? Como a gente disse. Eu vou disponibilizar para vocês depois, se vocês quiserem. Eu vou deixar com o Rodrigo pode mandar para vocês. Essa planilhinha que a gente fala, basicamente lá da maturidade, né? Olha, quais itens eu tenho que ter para atingir uma maturidade X? E aí você pode fazer na sua empresa. Manda o resultado para mim depois, se você puder, claro. Olha, Roberto, fiz aqui, ó. Aí você vai selecionando na planilha, vai aparecer lá, olha, você tem isso, não tem isso, tem isso, não tem isso, tem isso, não tem isso, maturidade X. Testa, faz esse teste. A gente vai disponibilizar. Rodrigo, depois me lembra, a gente manda para o pessoal que esteve nessa. Rodrigo, você está aí, cara? Falei, não ouvi você. Ou sim. Era só para saber se eu não estava aí correndo o risco de você me chamar. Depois, cara, vamos mandar esse material, tá? É uma planilha muito simples, 10 perguntinhas, 15 perguntinhas. O pessoal faz aí o levantamento, cada um da sua empresa, e olha se de fato era aquela expectativa que eles tinham com relação à maturidade. Porque às vezes eles estão tendo uma expectativa tipo, não, a gente está maduro. Será? Será que está mesmo? Faz uma avaliação, olha. Depois chama a gente, o pessoal do fórum aqui, pessoal, tanto eu, Roberto, Jorge, Bernardo, Thiago, a gente tem total interesse em conversar com vocês depois, bater um papo, ver a situação em que vocês se encontram e assim vai. Tá bom? Eu vi que tinha muita pergunta aqui, né, pelo menos tinha umas 5, 6 perguntas aqui. Eu acho que o nosso tempo estourou. Estourou, Rodrigo? Era até 6 horas? Isso, era até 18 horas. Tá, desculpa de estourar mais uma vez o horário da a gente nunca acaba às 18 horas, né? Pessoal, desculpa a gente ter ultrapassado, mas é que quando junta, né? Quando junta eu e o Jorge, a gente já fica falando horrores. Aí a gente trouxe o Bernardo, que tem uma vasta experiência, o Thiago, que é de um outro, né, um profissional aí com skills variados. Então a gente acaba divagando aqui, falando, tentando trazer o conhecimento para vocês, mostrar um pouquinho do que a gente executa e a gente acaba passando do horário, tá? Eu queria agradecer a presença de todos, vou ter que encerrar. O certificado, lembrando, tá, gente? Não se preocupa com ele, não, mas em até 7 dias a gente manda para vocês, tá? O Rodrigo sempre pede para dar esse ponto aí para vocês. Eu vou deixar um tempinho aqui para o Jorge, para o Bernardo, para o Thiago, colocar as redes sociais deles aqui, se vocês quiserem seguir os profissionais, acompanhar o dia a dia deles, porque eu tenho certeza que eles postam coisas interessantes. Sigam, é bacana. Siga a rede social da Pirinity, nosso site pirinity.com.br, né, nosso site da Pirinity. A gente também está no Instagram, em todas essas redes sociais aí que vocês conhecem, né, LinkedIn. E queria agradecer a presença de todos vocês, Jorge, Bernardo e Thiago. Agradecer muito. São vocês que sempre trazem aí essa discussão, esse bate-papo sadio, que abrilhanta aí, né, os eventos que a Pirinity executa. Só agradecer, né, Roberto? Toda hora é um insight diferente, pessoal, e cada experiência é um aprendizado. A gente é um eterno aprendiz, né? Quando a gente está trabalhando com variáveis invisíveis, trabalhando com comportamento, né? A gente está falando em níveis estratégicos, táticos, operacionais. É muito CPF que compõe a cultura de um grande CNPJ, pessoal. Então, os desafios são enormes e contem com a gente aí, Roberto. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.
Pessoal, muito obrigado, Roberto, Thiago, Jorge. Foi um grande prazer estar aí com vocês, né? É um aprendizado enorme, né? Um tema assim que eu gosto muito, né? O gerenciamento de risco. Eu tenho certeza que a gente ficaria falando sobre isso aqui até amanhã, né? Se deixasse. E estou à disposição aí também, né? Quem quiser bater um papo aí, trocar uma ideia sobre, a gente está sempre à disposição. Pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade, tá? Obrigado pela presença, Bernardo. E fica tranquilo que eu vou chamar várias vezes para a gente participar desse bate-papo. Gente, parece piada, mas eu tenho certeza que se a gente fizesse um churrasco, a gente ia falar de risco. Tem a matriz do risco do churrasco aí, cara, que tem um professor colocando aí. Todo mundo conhece esse case aí. Os riscos de um churrasco. Existe. Depois, qualquer dia a gente introduz. A próxima palestra a gente vai começar pelos riscos do churrasco. Cara, quando a gente levanta, a gente se impressiona. Parece que todas as categorias. Mas tá cheio, tá cheio, tá cheio. Pois é, Thiago. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês, poder falar com essa turma toda que acompanha a gente aqui. Conte comigo, para todo mundo que está ouvindo a gente, independente do tamanho da sua empresa, caso vocês tenham algum tipo de orientação de como começar, de como evoluir, e aonde você pode chegar, independente do tamanho da sua empresa, a gente tem trabalhado bastante para que isso seja democratizado de maneira real. Junto da Perenity, a gente tem feito algumas soluções bem interessantes para todos os tipos de mercado, todos os tipos mesmo. Então, conte com a gente para que você tenha apoio, né? Não só porque fazer o dia a dia da empresa acontecer já é um baita desafio. E a gente não quer que nenhuma outra surpresa não esperada aconteça. Então, por isso que é bom conseguir tentar identificar o máximo possível para você, no mínimo, gerenciar. Então, conte com a gente, é um enorme prazer. Jorge, Bernardo, Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Thiago, pela participação. É um prazer ter vocês como parceiros, assim como a Russell, o pessoal do Bernardo lá, que hoje é cliente, né, parceiro também. A gente sempre tem essa visão de perenidade. Pessoal, vamos encerrar? Eu queria ficar aqui trocando ideia, mas não pode. O Rodrigo já está aqui. Roberto, o pessoal já foi embora e só está vocês quatro na sala conversando. Pessoal, mais um dia se encerra, né? O primeiro dia aí do GRC Talks. Amanhã tem outras palestras legais que eu incentivo vocês a participarem, tá? Com profissionais aí de diferentes calibres, vocês vão gostar bastante. Muito obrigado por terem participado. E é isso. Um beijo, um abraço. Tchau.